Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que tenham feito um bom passeio, tenham revigorado o corpo, a mente, o espírito. Eu não gosto muito de gravar do tipo estúdio, sem a participação das pessoas, né? Mas vamos aqui tentar, tá certo? Ver o que eu posso fazer. E depois, qualquer dúvida, quando vocês estiverem assistindo, vocês podem colocar a dúvida lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, hoje vamos ver os profetas Naum e Sofonias. É um pouquinho da vida deles, é coisa muito simples, porque a gente não sabe quase nada, né? E vamos falar um pouco do contexto, que transparece a partir do texto, e tentar, a partir do contexto que eles viveram, descobrir um pouco sobre a vida deles, como seria, né? Então, vamos lá. Então, a gente precisa dizer primeiro o seguinte, né, que o profeta Naum, o Sofonias, o Abacuque e o Jeremias são da mesma época, e eles estão entre aquela transição entre o Império Assírico, que nós temos estudado até agora, né, os profetas que são anteriores ao exílio, com esses quatro aqui, nós terminamos aqueles profetas que vêm antes do exílio, início do exílio, e nós veremos Naum e Sofonias hoje, e Abacuque e Jeremias na próxima aula. Bom, começa na época do Império Assírio, após a destruição de Samaria, né, quando a gente já... Vocês têm que sempre ver que os profetas estão sendo aqui apresentados a partir de seu contexto histórico, e nós vimos até agora os profetas que chegaram até a destruição da cidade de Samaria e do Reino do Norte, né? E agora nós estamos não mais falando nada sobre o Reino do Norte, o Reino de Israel, ele já não existe mais. O que tem lá é o Império Assírio, a partir de governadores, e o reino que sobrou foi o Reino do Sul, o Reino de Judá, que tem duas tribos principais, que é a tribo de Judá e Benjamim, e parte da tribo de Levi e de outras tribos que fugiram lá do norte e foram para o sul, na época em que a cidade foi destruída, e iam começar as trocas de populações, como a gente viu da vez passada. Então, é bom vocês sempre estarem lembrados do contexto histórico, porque nós estamos seguindo a história passo a passo, tá bom? Então, o Naum, na realidade, a pronúncia dele é Nahum, né, com um gutural, essa letra hebraica, não é? Que às vezes a gente coloca só um H, mas o mais correto é transliterar com CH, um CH alemão, como está escrita em Schumacher, né? Que é um pouco de, nesse gutural, né? É um pouco de Q com R, um som gutural, então seria Nahum, né? E significa a consolação. E é até uma contradição, assim, porque o Naum, ele vai falar muito da vingança de Deus, mas para o reino de Judá, para as tribos que restaram, é uma consolação saber que o império, que era tratado como um império ímpio, um império que destruiu os seus irmãos do norte, esse império também ele acaba sendo destruído, né? Então, um dia é da caça, outro dia é do caçador. Então, ele vai viver, não é, junto com os seus
amigos, os outros 3 profetas, né, seus conterrâneos, o momento em que a cidade de Nínive, capital do Império da Assíria, é destruída. Né? Então, essa época aí é por volta do ano 612, que Nínive, capital do grande império, o maior império que tinha existido até então, é destruído. Né? É nessa época que ele vai escrever, né, que ele vai viver, que ele vai escrever, e esse é o tema principal do livro de Naum. Né? Aliás, o livro de Naum, mesmo tendo uma visão bem apaixonada, né, uma visão histórica, uma visão bem apaixonada, assim, ele é bastante passional, né, com relação a mesmo, como é que diz, se alegrar, não é, com a queda do inimigo. Mas ele é um dos documentos antigos sobre a queda de Nínive, não é? Porque essa queda ela é registrada principalmente no livro de Naum e em outros fragmentos de textos extrabíblicos de outros povos que foram encontrados. Né? Mas o Naum que é mais estudado, apesar das suas palavras não serem objetivas, né, serem marcadas por uma euforia, né, devido ao final desse império, mas ele é um texto que acaba sendo um documento histórico a respeito desse momento, que é a queda da capital do grande império, né, o Império Neo-Assírio. Né? Então, nós não sabemos muita coisa sobre o profeta Naum, o que nós sabemos é o que está registrado no seu livro, então, a gente, para saber mais ou menos como ele seria, a gente tem que ver o, o momento histórico que ele está vivendo e aquilo que fica não dito por causa embaixo do texto que está escrito, né? O não dito embaixo do dito, né? Aquilo que não é escrito, que a gente pode perceber pelo escrito, que uma das coisas é uma grande alegria que ele tem, muita esperança que ele tem com a queda do Império Assírio, tá? Então, isso aí que nós vamos ver. Bom, então, na aula passada, a gente viu a queda de Samaria, não é? A gente falou bastante sobre isso. O Império Assírio veio e se vingou, não é, dos reis que tinham se rebelado, não pagam o tributo, e isso aconteceu não só no Reino do Norte, mas em outros povos. Os povos se rebelaram, né? E então a Síria veio contra esses povos e aí destruiu suas capitais. Quando houve a deportação das tribos, Naum provavelmente faz parte daqueles grupos que fugiram, em vez de ir para aquelas terras estrangeiras, né? Eles fugiram para ali próximo, seus irmãos, né? No Reino do Norte, o Reino de Judá, e foram morar ali em Jerusalém. Tá? Então, provavelmente foi isso que aconteceu, tudo indica que foi isso que aconteceu, e que ele está, a partir de Jerusalém, agora a sua nova moradia, né? Eles foram acolhidos lá entre seus irmãos, né? De outras tribos, e passou a morar ali. Né? Então, o assunto do livro é esse, não tem outro assunto, a destruição final de Nínive, capital do reino, que destruiu o seu povo no norte, né? Que destruiu as tribos do norte, que destruiu a capital do reino do norte. Tá? Então, como estava a Síria no momento de glória, né? No momento em que um pouco anterior a esse, né? Porque o momento que Naum está vivendo é o momento da decadência, né? Da Síria. Mas a Síria tinha feito como uma curva, né? Ela tinha chegado ao seu apogeu e agora ela estava caindo. Então, antes
esses acontecimentos que Naum vai narrar, a Síria chegou à sua plena glória na época do rei Assurbanipal, né? Isso aí a gente estuda esse cara na história geral. Né? Então, ela era uma cidade de vasta extensão, era o centro da civilização e do comércio mundial. Né? E, como eu falei, a Síria foi o maior império na época dela, nunca tinha tido um império tão grande quanto aquele, né? Então, todos elogiavam a Síria, a gente vê nos documentos antigos, na história geral, não é? Que todos elogiavam a Síria, principalmente depois que, no século XIX, que foi encontrado os restos da maior biblioteca que já teve no mundo, que foi a Biblioteca de Nínive, não é? Que quando a Babilônia, junto com outros povos, destruiu a cidade de Nínive, a biblioteca foi destruída e ela ficou debaixo da areia por muito tempo, porque quando Nínive foi destruída, ela ficou muito tempo sem ser habitada, né? Ela ficou totalmente desolada e foi impedido, né, pelo conquistador de que alguém fosse morar ali para não levantar a cidade enquanto ele vivia, né? Então, por isso, pela biblioteca, por muitos outros fatores que a arqueologia descobriu, nos livros de história geral, a cidade de Nínive é bastante elogiada, né? Como realmente um centro comercial, mas também da cultura da época, né? Não é? Tinha livros que naquele tempo seria muito difícil ter uma biblioteca, principalmente que a maioria dos livros eram escritos em tablet, né? É por isso que os nossos tablets hoje chamam tablet, porque os livros que foram encontrados em Nínive eram em tabuinhas, né? De argila, do tamanho que hoje é um tablet, né? E, e escrita quando a argila estava fresca, né? E colocada no forno para secar, né? Então, por isso que ainda estavam assim intactas. Aquelas que não quebraram, né? Não viraram pó por causa da ação humana na guerra, elas estavam inteiras. E que se fosse num material como pergaminho ou papiro, teria se acabado, né? Então, muita coisa que nós sabemos do mundo antigo, do Oriente, da Mesopotâmia, é porque essas tabuinhas foram decifradas, né? Foram traduzidas, né? Hoje tem muita coisa traduzida. Como foram traduzidas, primeiramente, para o inglês, e as tabuinhas, né? Tábuas pequenas, né? De argila, foram chamadas de tablet, porque em inglês é tablet, não é? Mas para Naum, a cidade não tem nada de boa, né? Pranaum é uma cidade sangrenta, uma cidade ímpia, que não merece a misericórdia divina, não é? E aí, então, eles só têm críticas a fazer, né? A capital do império. Lembrar que ele está marcado, né? Pela destruição da cidade de Samaria, que era a sua capital, né? Do Reino do Norte. Então, se alguém fosse um exército de um povo estrangeiro fosse destruir o lugar que você nasceu, né? Ou a capital do seu estado, você também iria ficar com um ranço, né? Contra esse povo. E assim é o que acontece com Naum, né? Então, ele vai falar sobre a destruição dessa cidade, que para ele é uma ação de Deus, né? É um castigo de Deus por Nínive ser a capital daquele império que destruiu o seu reino, né, o reino do norte,
destruindo a capital de Samaria, né? Agora é a vez dela, é isso que ele quer dizer, né? Então, a profecia de Naum é otimista, né? É fortemente nacionalista. Por que é otimista? Porque ele acha que agora que o grande império da Síria foi destruído, né, Israel pode voltar, né, a ser o que era antes, e muito mais, né? Deus pode agora, a partir de Israel, fazer Israel um grande reino, né, e que pode se impor, né, contra os povos estrangeiros. Ele tem, assim, uma esperança de que as 12 tribos possam ser resgatadas por Javé, né? Vai surgir aí essa coisa de que Javé conhece cada tribo, então Javé sabe quem são os descendentes das tribos e pode reunir esses descendentes que permaneçam fiéis, não é? Ao culto a Javé, que permaneçam fiéis adorando Javé. O que é muito difícil, né? Porque essas populações do Reino do Norte, né, das tribos do Norte, foram miscigenadas, foram misturadas com outros povos, e sua religião se tornou bastante sincretista, né? Mas o Naum, agora ele festeja, né, a destruição de Nínive e de todo o império da Síria, como sendo uma oportunidade, né, que Deus dá às 12 tribos para voltarem a estar juntas e se tornarem fortes, né, contra os impérios, né, os povos estrangeiros. E, claro, foi a primeira vez que as tribos de Israel passaram por essa experiência de serem dominadas por um grande império. Até então, isso não tinha acontecido, né? Eles foram escravos no Egito, mas o Egito nunca foi império, né? O Egito era um povo forte, um país forte, uma civilização antiga e bastante poderosa, mas não se constituiu um império, né? A primeira vez que eles tiveram a experiência com um império estrangeiro que os dominava foi com a Síria, né? Porque lembra que o reino de Judá, embora não tenha sido destruído, ele foi um reino que ficou vassalo, né? Ele tinha que pagar os, os impostos, né? Para não ser destruído, né? Os impostos para a Síria, né? Então, né, na mentalidade de Naum, né? Foi Javé que usou a Babilônia, né, foi quem ficou à frente dessa destruição, foi a Babilônia, ela não estava só, mas ela ficou à frente, né, e aí usou a Babilônia para punir a Síria, e, foi aí que o Naum, ele usa as terminologias dos outros profetas, né, opressor, oprimido, mas no caso aqui, diferente daqueles profetas do século VIII, né, o Naum usa o opressor é o império estrangeiro e o oprimido é o Israel, principalmente o Israel do Norte, que foi destruído, tá? Então, essa aí aquilo que a gente pode falar um pouco, né, do que é central para Naum, né? O central para Naum é isso. A Síria é um império ímpio, fez muito mal a Israel, destruiu as 10 tribos do norte, né? Porque destruiu as tribos porque misturou com outros povos, destruiu a capital do Reino do Norte, a Síria, e agora Javé está usando a Babilônia para se vingar da Síria, lembrando que há fortemente nessa época uma percepção de Javé como um deus da guerra, né?
Então, ele é o Deus, o Senhor dos Exércitos, que principalmente são os exércitos, são as tribos, né? Depois os exércitos vão ser também os astros, né? Quando fala Senhor dos Exércitos, está falando no universo, né? Nas estrelas. Mas nessa época, a Sabaoth, né? Javé Sabaoth, os Sabaoth são as tribos, né? Os exércitos daqui desse mundo, né? E depois aqui vai ter uma conotação mais futuramente os exércitos serem os astros, né? Porque tanto exército no sentido de armas, né? É dito sabá, cada exército é sabá, quanto qualquer astro também é sabá. Então, sabaote é o plural. Então, aqui nós temos um pouco a estrutura do livro, que a gente vai conversar mais um pouco sobre isso. O primeiro temos o capítulo 2, né? Logo nos inícios já começa um hino, que é uma meditação sobre Êxodo 20, né? E também Êxodo 34. Então, vai retomar esse tema dessa, é, desses textos bíblicos, né? E a gente pode ver aqui do que se trata, não é? Porque ele vai retomar isso aí passo a passo, né? Vai refletir, preparando para o tema central, né? O objetivo dele é falar sobre a queda de Nínive, né? E que Jerusalém tem que tomar cuidado, porque senão aquilo que Deus faz contra o opressor, né? Vai fazer também contra o seu povo, né? Então, é um resumo, né? Êxodo 20, de 1 a 2, é um resumo da saída do Egito. Diz assim: Deus pronunciou estas palavras, dizendo: Eu sou Javé, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Então, principalmente, ali eu li até o 4, mas principalmente o 1 e o 2, não é? Eu sou Javé, eu te tirei da terra do Egito e não terás outros deuses. Só a mim, que te tirei da terra do Egito para que tu fosse meu povo. E a destruição da antiga capital do Reino do Norte, de Samaria, se deu, não é? Como um castigo de Javé, porque o Reino do Norte não conseguiu ser fiel a Javé, né? Sempre teve Baal, né? E, sempre teve Baal e outros deuses, a Será, né? Que eles adoraram, né? Aí tá. Então, Deus permitiu, né? Deus não perdeu guerra para a Síria, mas Deus permitiu que a Síria destruísse o Reino do Norte por causa das divindades, né? Então, a gente lê no Êxodo 34, de 5 a 6, fala também isso, né? É, aqui, Jafé desceu da nuvem e ali esteve diante de Moisés, né? Javé esteve diante de Moisés e ele invocou Moisés lá no Sinai, não é? Invocou o nome de Javé, e Javé passou diante dele, né? E aí ele exclamou: Javé, Javé, Deus de compaixão e de piedade, lento para a cólera e cheio de amor e fidelidade. Então, o mesmo Javé que castiga, porque o povo do Reino do Norte não cumpriu a aliança e teve outros deuses, é o mesmo Javé que é cheio de piedade, que é lento para a cólera, não é? Então, agora é a época
de Javé mostrar a seu povo, né, que a sua cólera, né, terminou, aquela raiva que Javé teve do Reino do Norte, é, do Reino do Norte trair a Javé, né, trair com Baal, agora, né, Javé não se arrepende de ter, né, que tenha se arrependido de ter acabado com o reino, né, com o reino do norte, mas Javé agora mostra que já passou aquela raiva e que agora ele é como se ele fosse recomeçar um relacionamento com novamente com o Reino do Norte. E ele começa isso, vai começar isso castigando a Síria. Ou seja, é uma coisa bem estranha para a nossa época, porque Javé, com raiva do Reino do Norte, teria usado a Síria para vir contra o Reino do Norte. Mas agora, já que a Síria foi bastante agressiva e devastou o reino do norte todo, então agora Javé vai castigar a Síria, quer dizer, mandou a Síria fazer o trabalho, vamos tentar entender na nossa linguagem, né? Para Naum, como se a Síria fosse tipo o pessoal que trabalha por tráfico de drogas, né? Eu quero me vingar de alguém, então contrato o pessoal para dar uma surra lá naquela pessoa. Só que aquele pessoal, em vez de dar a surra, vai lá e mata, né? Tortura e mata aquela pessoa. Aí eu fico com raiva, não era para torturar e matar, era só para dar uma surra. Aí agora eu vou me vingar do pessoal do tráfico. É mais ou menos isso, né? Então, ele tem esse salmo, né? Um hino, que vai falar, assim, sobre a ira de Javé, né? Que vai falar sobre essa vingança de Javé, né? E, mas vai dizer, não é, a partir do versículo 7, que Javé é bom, como a gente leu lá no Êxodo 34. Ele é um abrigo no dia da tribulação. Ele reconhece aqueles que nele se refugiam, mesmo quando sobrevém uma inundação, um dilúvio, uma coisa assim, né? E até esse capítulo 8, ele diz: reduzirá a nada os que se levantam contra ele, perseguirá os inimigos até nas trevas, até no chão, até os inimigos não podem se esconder. Então, Javé é um Deus de ira, mas ao mesmo tempo é um Deus de compaixão, né? Então, agora, Javé vai contratar outros jagunços para destruir a Síria, que será a Babilônia. Então, a Babilônia vai ser usada por Javé para destruir a Síria. Então, esse é mais ou menos a, a ideia central do livro de Naum, né? São essas questões de guerra mesmo. Então, como é que está estruturado o livro de Naum? Tem esse hino, né? Que vai até o capítulo 8, né? Aí ele vem com umas sentenças proféticas contra Nínive, né? A partir do versículo 9, aquele salmo se encerra, né? Aquele salmo inicial, e ele passa a proferir oráculos, né? Contra a Síria, né? Então, ele chama a atenção de Judá, né? E a Bíblia de Jerusalém está bem organizada nesse sentido, porque ela coloca entre parênteses, né, para quem que Deus está se dirigindo, né, ajudar, que medita sobre a lei de Javé. Então, esse ajudar, né, chamando a atenção de Judá, o direcionando o oráculo para ajudar, é colocado pelos estudiosos, né, no texto bíblico mesmo não tem. Se você olha outra Bíblia, não sei se está assim. Ele tem um oráculo
para ajudar logo no início, né, versículo 9 e 10. Depois tem a Assíria, que vai ser até do 11 ao 13, e no versículo 14, mais para o rei, né, da Síria. Primeiro vem para a Síria todo, e depois vem para o rei da Síria. Então, isso aí, esse final do capítulo 1 e o iníciozinho do capítulo 3 é a questão de o final do capítulo 1, né, a partir do versículo 9, o início do capítulo 2 até o versículo 3 é sobre a queda de Nínive, né? E que Jerusalém também tem que tomar cuidado, né? Porque Deus é assim, não vai aceitar infidelidade, e se houver infidelidade, ele vai castigar. E se aquele que foi usado para castigar for muito opressor, vai também cair, né? E ao final do capítulo 2, né, a partir do, não é o final, a partir do versículo 4, né, até o final, até o capítulo 3, né, vai ser essa questão do castigo de Nínive. Então, a maior parte do livro é sobre o capítulo de Nínive, é sobre a queda de Nínive. Esse início aí é só para preparar assim, o leitor para entender o tema mesmo que ele vai trabalhar. Então, esse poema inicial, né, os primeiros 8 versículos do capítulo 1, é para explicar o sentido, né, da destruição de Nínive. A destruição de Nínive faz parte de uma ação de Javé quando ele sai para julgar. Quando ele julgou Israel do Norte e viu que Israel do Norte era condenado pelos seus crimes de infidelidade, aí o Israel do Norte recebeu a sentença para o crime que fez, né? Da infidelidade, da idolatria. Tá? Agora, quando ele julga a Síria foi considerada culpada porque ela extravasou seu poder, sua fúria sobre o Israel do Norte e aí agora é ela que precisa ser castigada, né? Porque ela errou. E então, a segunda parte, né, que eu disse que é o final do capítulo 1 e iníciozinho do capítulo 2, é para mostrar a intenção de Deus nesse julgamento, é que Deus castiga o ímpio e salva o justo. Nesse caso aí, o justo é o povo de Israel do Norte que teve seu reino, seu reino foi destruído, sua cidade, capital foi destruída. Né? Como eu falei para você, eu tenho dificuldade de falar quando eu não vejo uma pessoa para interagir comigo, né? Quando estou gravando sozinho. Bom, a terceira parte que é realmente aquilo do qual se trata o texto de Naum, como vocês veem, são só 3 capítulos, facilmente a gente lê esses 3 capítulos com a maior facilidade do mundo, né? Então, a forma como Naum descreve a destruição de Nínive, né, e da Síria, é uma forma de alegria, de grito de vitória, de triunfo. Né? O tirano caiu, né? Aquele que fez mal ao meu povo, levou agora, foi a vez dele, e agora levou a mesma, pago na mesma moeda, né? Então, é uma visão ainda bem limitada de Deus, né? E é uma visão, como eu disse, apaixonada, né, dos fatos. Ele ama Israel, seu povo, seu lugar que foi destruído, e agora ele se alegra porque aquele império opressor agora está destruído, né? Então, como eu falei, o Império Assírio, né, foi o maior império que o mundo tinha visto. Ele chegou a dominar sobre o Egito. Né? Então, ele foi dominando desde o Golfo Pérsico, né, de baixo, e foi vários povos, né, mais ou menos oito grandes povos que
se tornaram vassalos da Assíria. E também a Síria, ela foi muito cruel, né? Até mesmo nesses textos, né, que foram encontrados na biblioteca de Nínive, sempre a Síria age com muita violência. A Síria, ela dominava muito pelo terror. Então, a forma como ela encontrou para evitar que os povos conquistados acabassem se rebelando foi a questão da violência, né? Então, eles eram torturadores, né? E em alto grau, então, realmente eles causavam terror. Então, era para todo mundo ter medo deles, né? E não fazer nada de errado por medo. Então, mas acontece que a Síria também criou muito, assim, muita raiva, né, naqueles povos conquistados. E, apesar do medo, eles queriam, né, se vingar da Síria. Então, é por isso também que ela acaba, né, caindo. Então, é isso. O Naum canta, né, sobre a queda de Nínive, é um cântico, né, de triunfo. E esse cântico, ele fala que Deus é sempre fiel. E Deus é fiel, o bem sempre triunfa sobre o mal. Então, porque Deus é fiel a Israel, que agora ele está se vingando da Assíria. A vingança era uma lei normal na antiguidade, né? O que tanto os hebreus quanto o Código de Hammurabi, né? Hammurabi foi um rei caldeu, que fizeram esses legisladores foi diminuir a gravidade da vingança. Então, o que eles fizeram foi limitar a vingança, olho por olho, dente por dente. Então, se você mata alguém do meu clã, eu vou lá e mato um só, né? Aquele que é assassino do seu clã. Né? E mato da mesma forma como ele matou o meu parente. Né? Então, tal qual, por isso chama talião. Talião não era nome de nenhum homem. É uma expressão em latim, né? Talis qualis. O tal foi o crime, qual foi o castigo, né? Quer dizer, o castigo é tal e qual o crime. Né? Então, é a lei do talis qualis. E aí ficou talião. Né? Então, vamos ver aí os fatos históricos, como foi que uma cidade que estava no apogeu, um império que estava no apogeu, chegou ao cume e começou a derrocada, né? Começou a cair, até ser destruído. Então, o apogeu foi na época de Assurbanipal, né? Mas ele faleceu em 627, século VII, antes de Cristo. E após a sua morte, por causa da sucessão ao trono, eu acho que eu já falei isso algumas vezes, teve anos e anos de guerra civil. Etnias, clãs, lutando por hegemonia, por dominar o império. Né? Então, o império era muito grande, muito vasto, extenso em território, né? E como recebia tributo de todos os povos, enriqueceu, tinha muito luxo, tinha muita coisa assim. E agora todo mundo queria ser o imperador. Né? Então, tiveram as guerras de sucessão, que começaram a enfraquecer o império a partir de 625. Então, você vê que o cara morreu em 627, o que sucedeu não agradou, todo mundo quer o lugar dele, então tem guerras para a sucessão. Né? E aí foram mortos, aquela coisa toda, de quem pretendia o trono acabava sendo morto, etc. Né? Então, isso aí vocês podem ver, né? Lá na história geral. Né? Em 626, o rei Nabopolassar, né? Nabopolassar, isso é o contrário, isso foi primeiro. Nabopolassar percebeu que a Síria estava em decadência. Esse rei é rei da Babilônia. Tá? Então, eu esqueci de colocar aí. Esse aí é rei da Babilônia.
E a Babilônia era um dos povos que era vassalo da Assíria, né? Ali do lado, vizinho, né? Então, por que que Nabopolassar percebeu isso, né? Porque, além das guerras, né, que estava tendo de sucessão, essas intrigas palacianas, começaram com as intrigas palacianas de vamos apoiar fulano, vamos apoiar Beltrano, e aí, já aí ele já está percebendo que é uma chance, né, da Babilônia se livrar do jugo da Síria, e também é porque houve rebeliões no Egito, né, que é o extremo do Império. Então, o Império enorme terminou com a última coisa que conquistou no Oriente foi o Egito, e era esse o propósito, como eu falei para vocês, o propósito não era conquistar Israel do Norte, nem Judá, é que eles estão no meio do caminho, eles não são nada para a Síria, né? Eles queriam conquistar o Egito. Conquistaram o Egito, e agora o Egito se fortaleceu, né? É fácil para o Egito se fortalecer, porque era uma grande civilização, né? Um povo que já tinha sobrevivido a várias conquistas de povos, né, que tentavam invadir o Egito, e porque ficava na extremidade, o contingente de forças armadas da Assíria que estava lá no Egito não era suficiente para sufocar uma rebelião, né? E aí tinham que vir mais soldados, né, lá da capital, Nínive, até chegar no Egito. Ora, isso levava meses, talvez anos, né? Talvez um ano. Então, era fácil se rebelar. Antes que esses reforços chegassem, né, já dava tempo o Egito se fortalecer. Então, essas notícias de que o Egito tinha se rebelado já tinha chegado lá, na Mesopotâmia, e o Nabopolassar pensou, é agora, né? Então, problemas na sucessão, Egito se rebelou, então é agora, tá? E é interessante, o Egito se rebelou e ele conseguiu a independência dele, né? Conseguiu se independente, tornou independente da Assíria, certo? Então, os assírios, segundo eu já disse, segundo seus próprios registros, né? Eles eram muito brutais, muito agressivos, terroristas mesmo, né? Para os padrões da época. E isso causa não só medo, mas causa também revolta, né? Inimigos. Então, esse rei da Babilônia, o Nabopolassar, levou 10 anos, 10 anos. Você vê como ali ao lado da Síria a coisa era mais difícil. O Egito conseguiu rápido, mas a Babilônia está ali do lado, vizinha da sede do Império. E aí levou 10 anos para expulsar as forças, né, militares da Síria que estavam na Babilônia. Então, ele percebeu e começou a não pagar impostos a partir de 626, mas foi apenas em 616 que ele conseguiu independência e depois ele foi contra a Síria. Claro que a Babilônia, se tivesse sozinha, não teria conseguido liderar essa invasão da Síria, né? Essa invasão da capital da Síria, que é Nínive. Era Nínive. Ele se aliou, né? Ele procurou os outros povos que eram também vassalos da Síria, e aí ele se uniu a eles, disse, olha, agora vamos aproveitar, o momento é esse, o Egito já está livre, lá eles estão, diversas etnias, né, estão lutando pelo trono, né,
o rei que está governando não está seguro, porque não tem o apoio da maioria, e agora é a hora da gente sacudir o jogo da Síria e ficar independente. Só que ele não queria só se tornar independente, ele queria possuir tudo que era da Síria, né? Então, ele se reuniu aí aos medos, persas, cimérios, citas, aqueles povos ali vizinhos, e levou apenas 3 meses, né? Porque para uma guerra de destruir uma capital é pouco tempo naquela época, né? Pouco tempo. Às vezes, um cerco, uma luta, duraria 2, 3 anos, mas eles, em 3 meses, eles conseguiram invadir e destruir a cidade, não é? Certo? Da capital do Império Assírio, Nínive. Né? Então, ali, o rei foi morto, né? E tal. E tem mais, o rei da Assíria foi morto, mas outro que estava, é que o nome dele é bastante ruim de pronunciar, né? Nem coloquei, mas se vocês quiserem, vocês falam lá no WhatsApp, eu coloco. Então, quando o primeiro rei foi morto, né, o rei que estava governando foi morto, outro clã, né, outra etnia, coroou outro rei, que a pretensão desse outro rei era, já que a cidade de Nínive foi destruída, né, ele pegar aquele pouco de pessoas que eram fiéis a ele, né, e em outra cidade tentar manter, outra cidade da Síria, tentar manter, né, se manter livre. Então, o rei que estava em Nínive, na capital, foi morto, mas existia outro rei de outra etnia que tinha sido, como eu disse, guerras internas, quem é rei, quem é rei, que estava em outra cidade da Síria bastante fortificada, né? Disse, não, aquele lá foi morto, a capital antiga foi destruída, mas eu posso, né, me garantir aqui, eu posso ficar com um pouco, né, das pessoas, não mais com um grande império, mas pelo menos ser, agora não seria mais um império assírio, mas, né, um povo, como era antes, liderados por um rei, um país pequenino, liderado por um rei livre, não vassalo de ninguém. Isso aí é muito importante vocês lembrarem disso quando a gente for para o próximo profeta, tá bom? Então, é isso aí. Destruiu a, destruiu a cidade de Nínive, né? E isso aí é que é de forma poética, né? De forma poética. Tem Javé, né? Javé restaurando Jacó, restaurando a vinha, que é Israel, Jacó é Israel do Norte, né? Javé é como se tivesse saído para guerrear, não o rei, uma população, mas o Javé que saiu, né? E aí ele vai contar, né? Os carros, ele parece que ele está narrando um filme, de forma poética, parece assim uma literatura de cordel, sei lá. Ele fala dos escudos, né, a partir do versículo 4, do 3, 4, do 2, 4, né? Ele começa a falar, né? O escudo dos guerreiros está vermelho de tanto sangue, né? As ferragens dos carros, né? Daquelas rodas de ferro que puxava aquelas bigas, né? Aquelas pequenas charretinhas que tinha só o soldado, né? Estão como um fogo, não é? Estão na linha da batalha, os cavaleiros se agitam, né? Tem homens a cavalo, né? Soldados a cavalo, né? E aí os carros rodam pela praça, né?
desesperados, assim, chamam os poderosos, tropeçam, os poderosos tentam fugir, né? Os ricos de Nínive, etc., né? E as portas da cidade que dão para o rio Eufrates são abertas, né? O palácio fica conquistado, né? A beleza, né? A beleza do palácio vai embora, porque o palácio é destruído, né? E aí ele narra tudo direitinho aqui, né? Assim, o que está acontecendo, é como se eu tivesse uma câmera filmando, né? E fala isso de forma poética, né? Vai até o final do capítulo, começa no 2:4, vai até o final do capítulo 3. Então, tem uma coisa também aqui que é retomada pelo livro do Apocalipse, né? O 3:1, né? Nínive é chamada de prostituta, é a queda da grande prostituta. E lá no livro do Apocalipse também vai ter a queda da grande prostituta, que vai ser, na época, o Império Romano, né? Então, o Império Romano tem a sua capital chamada Roma, que estava oprimindo os cristãos, era a época do martírio, e o livro do Apocalipse vai se inspirar no Naum, capítulo 3, que fala da queda da prostituta que é Nínive, e o Apocalipse, lá no Novo Testamento, vai falar da queda da grande prostituta que é Roma, que é a capital do Império Romano. Bom, então, os babilônios se aliaram, né, e dentro de 3 meses conseguiram destruir a cidade. Esse aí foi Naum, certo? Foi Naum. Vocês podem ver aí o Apocalipse, não é? Deixa eu ver aqui. Me esqueci, mas eu coloco lá no... Eu coloco no WhatsApp, tá? Eu devia ter colocado aqui essa coisa de que o livro do Apocalipse, se eu me esquecer, vocês me lembram, tá? Que ele retoma essa questão da queda da prostituta. Bom, agora nós temos o profeta Sofonias. A gente estava falando do contexto histórico, então eu vou continuar com o contexto histórico primeiro, depois eu falo do profeta, tá? Que é o mesmo contexto, só vou voltar assim, uns 10 anos antes da queda de Nínive, né, para mostrar para vocês. Alguns livros trazem o Sofonias antes, não é? Do Naum, mas eu acho que ele fica melhor depois do Naum. Eu sigo aqueles autores que colocam Sofonias depois do Naum. Tá? Isso aí porque a gente está vendo uma linha cronológica. Tá? Então, sofonia em hebraico, né? Sefania, né? Que é Iá, né? Essas duas últimas letras, em hebraico só tem consoantes, né? Então, Iá é a metade do nome de Javé, para não dizer Javé todo, né? Então, quer dizer assim, geralmente é traduzida ao pé da letra por trevas de Javé. O Javé coloca as trevas, Javé oculta, Javé esconde, né? Javé esconde alguma coisa. Estão vendo que nós não sabemos se o nome desses profetas são reais, são verdadeiro nome ou pseudônimo, ou seja, nomes que eles escolheram, ou que os discípulos escolheram, que tem a ver com o contexto, né? Porque Nahum quer dizer consolação, e para eles, a queda de Nínive foi uma consolação para quem era de Israel do Norte. E Sofonia quer dizer coisas que Javé ocultou, coisas que Javé encobriu, né? E talvez seja mais a ver com aquilo a forma como ele faz a profecia. Então, vamos retomar aqui, né? Judá, né? O reino de Judá, que foi o que sobrou no sul, quer dizer, porque o reino do norte foi destruído. Ele era vassalo, né, da Assíria. Quer dizer que o rei de Judá não reinava de fato, né? Ele devia prestação de contas ao rei, né, o imperador da Assíria.
ele tinha que pagar altos tributos, né? Então, nesse momento que nós temos o contexto histórico de Naum e de Sofonias, é o momento do rei Josias, né? E o rei Josias é o seguinte: o pai dele e o avô dele foram péssimos reis. O avô do Josias era chamado de Manassés, e foi o rei mais cruel que já teve em Judá. Certo? Ele foi eliminado, né? E o filho dele subiu ao trono. Então, vocês podem ler essas histórias aí no segundo livro de Reis, capítulo 21, né? E no segundo livro das Crônicas. Então, o Josias era só uma criança quando ele começou a reinar. Ele tinha 8 anos. Obviamente, não foi ele não era ele quem reinava, né? Ele foi coroado rei, mas era um conselho de anciãos que faziam a regência. É como aqui o Dom Pedro II, não é? Que teve os regentes, embora Dom Pedro II fosse o herdeiro do trono, né? Não era ele que de fato estava à frente, né? Mas a regência. Então, ele começou a reinar em 640, né? Ou 639. Você lembra que em 626 o Nabopolassar percebeu que a Síria estava derrocada? Pois é, aqui nós estamos, né? Foi em 639 ou 38, nós estamos uns 10 anos, né, antes disso. Né? Então, uns 10 anos, ou 10 ou 12 anos antes, né, de se perceber a decadência do Império Assírio, é a época que o Josias começa a reinar com 8 anos. E como ele foi auxiliado por profetas, pelos anciãos que lhe deram educação, formaram sua mente, ele não foi um rei, nem como seu pai, nem como seu avô, né? Mas ele foi um bom rei, e ele não tolerou mais nenhuma idolatria durante o governo dele. Então, ele mandou destruir todos os lugares onde se faziam cultos para as divindades que não eram Javé, e ele mandou fazer uma reforma no templo, e também foi ele que instituiu que o único lugar em que poderia servir a Javé seria no templo, e que, inclusive, o cordeiro da Páscoa, né, só poderia ser imolado no templo. E por isso as pessoas passaram a celebrar a Páscoa em Jerusalém, se queriam celebrar a Páscoa, né, com cordeiro pascal, né? E quem não conseguia ir para Jerusalém na Páscoa, celebrava apenas os pães ázimos sem o cordeiro, porque o cordeiro tinha que ser morto em Jerusalém. E por isso que Jesus vai celebrar a Páscoa em Jerusalém, porque o rei Josias, né, nessa época aí, já o finalzinho do século VII e início do século VI, fez essa reforma religiosa, né? A reforma de Josias é uma reforma bastante conhecida, tá? Então, no 12º ano do seu reinado, reinado de Josias, com 20 anos, né? O Josias começou com 8, mais 12, 20, né? 20 anos, foi que ele deu início a essa reforma religiosa, tá? Então, o que coincide aí, né? Essa reforma religiosa, esses acontecimentos aí, né? Coincide com aquele momento em que já aconteceu aí, né? Nesses 20 anos, o que já aconteceu aí? O Nabopolassar já, já começou, né, que levou 10 anos, lembra? Já começou as suas lutas, né, contra a Síria.
O Egito já faz tempo que é independente, não é mais servo da Síria. E também o que já aconteceu, né, é que o Nabopolassar, unido com aqueles outros reinos, né, a Babilônia se unindo com os outros povos, já conquistou a cidade da Síria, já destruiu a cidade da Síria. Aí agora vem aquela história que eu falei que vocês deveriam lembrar, não é? Lá, esse aqui foi o rei, né? O faraó Psaméticos, ele foi quem declarou já lá em 600, ele reinou até 610, né? Então, ele já tinha feito a rebelião, já tinha se livrado da Síria e tal. E já era outro faraó, porque ele reinou só até 610. Então, quando a Babilônia, junto com aqueles outros povos, destruíram a capital Nínive, né? Então, eu falei para vocês que eles mataram o rei que estava lá, mas os assírios estavam em outra cidade, uma cidade bem fortificada também, e lá tinha um outro rei, né? Então, a Assíria, né, se esse rei vingasse, a Síria não seria mais um império, a Síria seria um povo, né, como outro qualquer. Só que, é como eu disse, aqueles povos todos odiavam a Síria, odiavam mesmo. E eles não queriam os assírios independentes, porque mesmo que não fossem mais um grande império, quem é que garante se no futuro não conseguiriam se reerguer? Então, tinha que eliminar por completo os assírios. Então, eles não ficaram satisfeitos só com a queda de Nínive. Eles queriam a queda de também essa nova cidade, né? E queriam matar esse novo rei, não deixar ninguém. Tá? Então, o que acontece? Vendo isso, esse novo rei assírio, ele pediu ajuda ao Egito. Né? Antigamente, o Egito era vassalo do Império Assírio, né? Se conseguiu se tornar independente. Né? Os reis mudaram, tanto os reis do Egito quanto os reis lá da Assíria, e agora esse novo rei, né, esse restinho de Assírio, querem ajuda do Egito, que é, na época, né, com quem eles podem contar. E aí, então, o faraó Necau, que na época era o faraó do Egito, resolveu ir ajudar os assírios. Ele ia ganhar com isso. Provavelmente, os assírios iam ser agora vassalo do Egito. É assim que a coisa funciona. Eu te ajudo, mas você me paga, você fica meu inquilino, você me paga por resto da sua vida. Então, olha o que aconteceu. Já estava com mais de 20 anos que o Josias era, lá em Judá, era o rei, né? Mais de 20 anos, não. Ele já tinha mais de 20 anos que era rei. Começou com 8, mais 12, né? Já estava com mais de 20 anos que era rei. E ele soube que o faraó ia dar esse restinho de assírio que tinha esse novo rei. E ele disse, não. Se a Síria se reerguer, a Assíria vai, né, poder ir aos pouquinhos, tomando poder de novo e nos dominar. Ou até nos destruir, como destruiu o Reino do Norte. Além do mais, a gente não pode permitir que a Síria se refaça, porque Javé está combatendo a Síria. Javé quer a destruição da Síria. Saiu, Naum já falou, né? Então, nós não podemos deixar que o faraó vá ajudar aos assírios para eles não serem castigados por Javé. Então, veja, a profecia de Naum já, né, aceita como profecia,
Então, o Josias diz, ele não, eu não deixo o faraó passar. Não, lembra, ali é um corredor, né? Não tem como não passar por aquele corredor que é a terra prometida. Então, o que o Josias faz? O Josias tem sido um bom rei, todo mundo aplaude o Josias acabou com a idolatria, o Josias fez uma reforma do templo, o Josias fez uma reforma litúrgica, fez uma reforma mesmo na casa, né, nas paredes do templo, nas coisas todas, até encontrar no livro da lei, etc. Ele é totalmente temente a Deus, é um jovem, né, é uma pessoa que é por Deus, é boa, aprovada pelo povo. Então, o que todo mundo diz? Impede, vai lá, seja um instrumento de Deus e impeça que o faraó Necal vá ajudar aqueles remanescentes lá dos assírios, aquele restinho de assírio que sobrou com aquele reizinho miserável deles. Pode ir. Gente, é a teologia do Senhor da guerra, né? Do Deus da guerra. Essa teologia não funciona. Né? Esse negócio de dizer assim, como eu vi aqui uma pessoa na paróquia dizer assim, quem vai ganhar aquela promoção no meu trabalho sou eu, né? Que sou temente a Deus, que sou engajada na igreja, que só faço o bem, que Deus é pai, não é padrasto. Vai dar para mim, e não para fulaninha lá, que é uma pessoa que é de fora da igreja. Tá? Isso aí é a mentalidade do Deus da guerra. Né? O Deus da guerra combate por mim contra os outros. Ele é favorável a mim e combate, né, os outros. Então, quem acredita nisso acaba se dando mal, porque Javé não é Deus da guerra. Então, o Josias foi tentar impedir o faraó Necal de ajudar os assírios, e ele foi morto em batalha, lá no vale do Meguido. Né? Isso que causou uma grande crise de fé para o povo de Judá. Porque, peraí, não é Javé que tá dando uma surra nos assírios? Como que Javé não protegeu Josias, um rei bom, que tentou impedir que o faraó fosse ajudar os assírios? Como assim? Então, essa é a grande coisa, é como se Javé tivesse envolvido nas trevas. Quer dizer, ninguém pode olhar Javé, né? Ninguém está vendo, ninguém está entendendo o que Javé está fazendo. O profeta Naum garantiu que a queda da Síria né, era um ato de Javé, né? Aí ninguém tem. Então, ele foi morto, Josias, no vale do Monte Meguido. Então, em hebraico, monte é Har, né? Har. Então, Har Meguido, quer dizer, Monte Meguido. Então, o que se acreditava aí? Que em Har Meguido, o bem perdeu para o mal. Faraó Necal, que é o mal, venceu o bem. Mas não tem nada, não, que quando chegar o final dos tempos, o dia de Javé, aí o que vai acontecer é o contrário. Aí é a revanche do bem. Aí, em Rameguido, o bem vai combater o mal e vai ganhar. Né? Vai ser o oposto do que aconteceu no tempo de Josias. E essa crença vai ficar em Israel. Tanto que na literatura apocalíptica, o Armagedon é uma frase, né, uma expressão em grego, que em hebraico é Har-Megiddo. Har-Megiddo, o Armagedon, é o local onde vai ter a batalha escatológica, e agora é o bem que vai vencer. Então, vamos aqui brevemente falar sobre o profeta. Né? Então, Sofonias quer dizer isso, que ninguém está entendendo o que Javé está fazendo. Javé tem umas trevas entre nós e Javé. Era isso que se falava no Êxodo, né? Na saída do Egito,
quando eles correram em direção ao Mar Vermelho, né, antes de passarem o Mar Vermelho, Javé ficava nas costas do povo como umas trevas para os egípcios não verem o povo na frente. Né? Então, são as trevas que cobrem a ação de Javé. Então, quem está do outro lado das trevas não está vendo, eles não estão vendo. Então, esse é o nome do profeta. Então, o Sofonias, ele profetizou nessa época, né? Ele começou a profetizar antes da reforma religiosa, e foi contemporâneo de Jeremias, né? Então, o que é o centro da mensagem dele? É o dia de Javé. Então, joga a justiça de Javé para o futuro, para o final da história, para o dia escatológico. Né? O dia de Javé é o dia escatológico. Então, ele diz que nesse dia escatológico será o dia de um grande julgamento. E esse dia será um dia da ira de Deus. Deus extravasar sua ira contra o mal. Vai ser um julgamento de todo mundo mesmo, inclusive de Judá. E Judá não está em melhores condições do que o resto das nações. Né? Então, se Judá se converter, vai ser apenas um dia de purificação. Se Judá não se converter, vai levar a surra igual com todas as nações. Então, o livro ele é um livro também bem pequeno, né? Que você pode ver, tem só 3 capítulos também. Então, temos uma introdução, que é o anúncio do julgamento do mundo de Israel, né? Por causa das suas transgressões. Todo mundo tem. Começa assim pela própria casa, né? O julgamento de Judá, que é o reino que sobrou, o reino do sul, será julgado, né? E depois, né, depois de Judá, vai ser o julgamento das nações. Então, a primeira parte toda é o julgamento de Judá. Aí nós temos, nessa letra B, Então, toda essa parte que vai do 1 até o 2, o capítulo 2, versículo 3, é sobre o julgamento de Judá. Mas eu gosto de dividir em 2 partes, né? Porque nós temos um anúncio de que vai haver esse julgamento contra Judá, e aí nós temos a descrição desse julgamento. Será um dia de ira, será um dia que Javé vai extravasar sua ira contra a injustiça, contra o mal, etc. E aí, quem estiver do lado do mal vai levar, né? Vai ser desaprovado, né? Vai ser castigado. Depois, no início do capítulo 2, que ainda faz parte desse julgamento de Judá, vai ter uma exortação, né? Muito parecida com a época de João Batista. Tipo, faça penitência, se converta, busque Deus, enquanto ainda há tempo, porque depois não haverá mais tempo, tá? Aí, a partir do 2:4, é que vai começar o julgamento universal, julgamento dos pagãos, o julgamento de todas as nações, tá? E esse julgamento de todas as nações vai ser o restante do capítulo 2 todo, né? Depois ele volta, né, a falar sobre Jerusalém e depois tem as promessas. Que não fica bem terminar um livro falando, amaldiçoando todo mundo, dizendo que todo mundo vai levar, né? Vai levar o castigo. Então, tem esse julgamento das nações, não é? De todos os inimigos de Israel, a partir dos filisteus, Moabe, Edom, a Síria, não é? Que volta à Síria, está sendo castigada, etc. Então, isso aí é o anúncio dos pagãos. E o anúncio do julgamento de Jerusalém é porque Jerusalém também não é fiel a Deus. Então, ela, do jeito que caiu Samaria, do jeito que caiu Nínive, vai cair Jerusalém também. Né? Certo? Deus não vai fazer concessões aqui. E, por final, tem as promessas de salvação, e termina com os salmos de Sião, as promessas de salvação. Então,
O Sofonias, ele influenciou muito a pregação da Igreja Católica na Idade Média sobre o juízo final. Então, a Idade Média falava do juízo final, né, do fim dos tempos, como um dia de julgamento, né, da ira de Deus, que iria fogo sobre todo mundo, ia colocar todo mundo no inferno, e virou um terror. O livro de Sofonias principal não é a ira de Javé, e mesmo a ira de Javé é contra o mal, não é contra pessoas. Então, o Sofonias, ele não termina com a ira, ele termina com uma utopia, né? Pensando num mundo melhor, falando sobre um mundo maravilhoso, né? Em que as pessoas mais simples vão tomar as rédeas desse mundo novo. Mas a Idade Média fixou no dia da ira, né? E aí ela disse que, então, ainda hoje as pessoas têm medo do fim dos tempos, por causa da pregação da Idade Média, baseada em Sofonias, falando do dia do Senhor como um juízo final, né? Que aí, claro que em Sofonias o juízo universal é o juízo de todas as nações, né? No contexto de guerra das nações, mas aí a Idade Média transformou isso em não nações, mas pessoas, né? Todas as pessoas vão estar juntas para serem julgadas. E uma coisa boa do Sofonias é que ele não fica só como Amós e Miqueias e Oséias, condenando o pecado, mas ele vai na raiz do pecado, né? Ele vai falar sobre o que realmente está para além do pecado social, da injustiça social, né? Então, ele vai falar do orgulho, a rebeldia contra Deus, a mentira, etc., a falta de fé e outras coisas mais, né? Então, ele também vai retomar Isaías e vai falar sobre um remanescente, ou seja, um resto. Vai sobrar um resto fiel, né? Não é todo mundo que é ruim nesse. Não posso passar uma linha no chão e dizer do lado de cá são os bons, do lado de lá são os ruins. Então, no meio do povo, né? No meio daquele monte de pecado, tem gente que se conserva sem aderir ao pecado. Então, são essas pessoas, né, boas, fiéis a Deus, que, que Deus vai recomeçar. Com eles, Deus vai recomeçar o mundo, né? Um jeito novo de viver. Então, é através deles que Deus vai cumprir suas promessas messiânicas. Também já aparece em Sofonias o pobre no sentido espiritual. Tá? Não é pobre, não é porque lhe falta dinheiro, mas ele é pobre porque ele é fiel a Deus, e tudo lhe é tirado por causa da sua fidelidade a Deus. Ele é tirado, inclusive, a vida, né? Então, é nesse sentido, do desapego total, inclusive, do desapego da vida, né? E Sofonias 3, né, que é esse hino utópico, né, sobre o futuro da humanidade, a partir dos pequenos, dos pobres, dos remanescentes fiéis, que inspirou Lucas, não é? Lá na Anunciação. Tá? Então, Sofonias 3, de 15 a 17, inspirou lá o Lucas, né? Na Anunciação a Maria lá. Né? E isso aí mostra que Sofonias não é a ira que está em primeiro lugar. Tem que entender tudo isso, que a maioria das pessoas não entenderam. Né? Então, como eu disse, o Sofonias, ele pensa num mundo novo que Deus vai fazer, é uma utopia, né? A palavra topos quer dizer lugar, né? Utopia quer dizer o lugar que não existe. Não existe, mas pode vir a existir, né? É isso que é utopia. É o sonhar com um mundo novo, né? Em que, para Sofonias, a partir desses humildes, desses simples, desses que permanecem fiéis, que às vezes são tão perseguidos que perdem até a própria vida, é que Deus vai recomeçar o mundo, né? Então, a atividade dessa semana, você vai elaborar uma postagem, mas se você tiver rede social, ou aí uma rede social do seminário, etc., você
vai fazer essa postagem, tá? Fazer essa postagem e bem, não é para mim, né? É uma postagem que você vai fazer para as pessoas verem na sua rede social. Você passa o link que eu vou ler. Se você não tem rede social, você vai postar lá no grupo do WhatsApp. Mas eu gostaria que fosse postado em alguma rede social, num seminário, seja lá do que for. É uma comparação entre o Sofonias 3, de 11 a 13, com a música Utopia, do Zé Vicente. Né? O que eles sonham sobre o mundo novo? O que eles querem de dar esperança a todas as pessoas a respeito do mundo novo, né? Da utopia, né? Do mundo em que as pessoas mais simples tomem as rédeas do mundo novo, né? E façam realmente um mundo melhor. É isso. Tá? Qualquer coisa, a gente conversa no grupo do WhatsApp. Obrigada, tudo de bom para vocês.